A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, bendito seja Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu estou trazendo aqui uma palavra hoje, como Deus fala com o homem. A gente primeiro hoje vai aprender sobre alguns poucos capítulos e versículos da Bíblia, como Deus fala conosco, quem é que ouve a voz de Deus, quais são os desígnios, por que Ele fala, como Ele fala. Mas eu pretendo gravar um outro vídeo nos ensinando a ouvir a voz de Deus, a nos atentar a ouvir a voz de Deus da forma que Ele fala conosco. Então hoje a gente vai viajar nesses capítulos de versículos, poucos, eu juntei alguns, mas não podemos estender muito o vídeo, né? Eu estou tentando fazer cada vez menor. Vamos dar seguimento ao que importa, que é a palavra de Deus, e que você tome posse e entendimento do que esta palavra quer trazer para você. Amém? Em João 10, 27, capítulo 10, versículo 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então tem um paradoxo, vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então todo aquele que ouve a voz de Deus é ovelha de Deus. Aqueles que a rejeitam, deixam, se separam. Todos que não se juntam se espalham. Amém? Então quem não se junta está fora do rebanho do Senhor. Só que nós o conhecemos. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus conhece a voz de Deus, né? E o segue. Então tem um detalhe: você ouviu a voz de Deus, mas você não seguiu os desígnios e a palavra de Deus, você é ovelha desgarrada, você é uma ovelha perdida. Amém? Então fica difícil você ouvir a voz de Deus, porque Ele continua falando com você, e você vai entender que Deus fala até mesmo com ímpio. Quantas vezes eu escutei, quando eu era do mundo, alguém me trazer uma palavra e uma reflexão para que eu entrasse em comunhão com o Senhor, para que eu o encontrasse, né? Porque eu ainda não o tinha em verdade e em espírito. Vamos ver em João 5, 24 e 25, capítulo 5, versículo 24 e 25, que diz: eu asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aquele que ouvirem viverão. Amém? Somente quem reconhecer Deus, quem reconhecer a Jesus Cristo e ouvir através da palavra de Deus, que a palavra é Jesus Cristo revelado ao homem, sim, encontrará a salvação. Somente desta forma. Voltando a João 10, 27. Quem é os filhos de Deus, conhece a voz de Deus e o seguem. Amém? Testificando a palavra da Bíblia, ela dá confirmação de si mesmo. Ela não precisa de outros livros, ela não precisa de outros estudiosos para se confirmar. Capítulos e versículos em épocas diferentes, em milhares de anos diferentes, 1600 anos, em 1500 anos antes, foi escrito e se confirma, se auto-intitula. Amém? Então vamos ver em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e você sabe disso. Porém, nós devemos entender que a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A voz de Deus. E como ouvimos a voz de Deus para ter fé? Através da palavra, através do livro da vida, através de Jesus Cristo revelado, através da verdade. E aonde a gente escuta? Escutamos nas igrejas, escutamos na boca de um cristão,
discípulos, né? Na boca de um irmão, de uma irmã, através do WhatsApp hoje, Facebook, YouTubers. Então, entendemos que esta palavra, assim como estou levando a vocês agora, é a palavra de Deus sendo revelada a nós, e assim Deus falando conosco, e nós, como ovelhas, ouvimos e decidimos tomar a atitude de o seguir. Amém? Vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, entenda que na Bíblia não tem profecia humana. E como nós sabemos que não? Porque você já deve ter ouvido falar, estudado ou sequer ouvido uma pregação de que muitas das profecias da Bíblia já se cumpriram e estão por vir outras profecias que irão se cumprir. Então, a palavra de Deus é de Deus, porque nenhuma das profecias de Deus falhou ou falhará, e isso se confirma. É a mesma coisa um profeta que profetiza sobre a tua vida. Como saber se isto é verdade? Tem que se confirmar. Não se confirmando, profecias humanas ou até mesmo satânicas, que Deus nos perdoe, mas também Satanás usa a boca de homens e mulheres. Mas se confirmando e também conhecendo a vida do irmão que pregou a profecia a você, também teremos noções daquele homem ser de Deus ou não. Porém, existirão muitos falsos profetas. Amém. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: quais são as palavras de Deus aos escolhidos? Quais são? Vamos entender quais são? E a gente consegue encontrar isso em 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia, aleluia. Então a palavra de Deus, quando Deus falar com você, Ele vai falar com você para te inspirar, para ensinar, para te repreender, para corrigir e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então você tem que entender, para você estar preparado para toda boa obra, você vai escutar da parte de Deus essas coisas: a inspiração, o ensino, a repreensão, a correção e a instrução para ser justo em toda a obra do Senhor. Então, muitas das vezes o cristão não gosta de ouvir palavra de exortação na igreja. E o irmão diz: esta palavra não é para mim, que eu estou em santidade. Pois é, começa por aí a tua santidade. Toda a palavra de Deus é pregada a todos os homens, independente da tua santidade ou não. Ela não vem vazia, ela vem sempre cheia, e ela serve para o ímpio, para aquele pior dos pecadores, como os maiores dos santos. Amém? Não tem um na Bíblia que rejeitou a palavra de Deus. Não tem um dos apóstolos do Senhor que as rejeitaram. Pelo contrário, foram viver e por elas morreram. Amém? Para que ouçamos a Deus, devemos pedir que Ele nos responda. Onde a gente encontra isso? Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Aleluia, aleluia. Deus vai dizer coisas que nós não conhecemos. Deus vai falar coisas que o homem nunca entenderia. Você já ouviu muitas pessoas revelarem coisas que parecem ser absurdas e já aconteceram e estão por acontecer? Deus vai falar coisas a vocês que o homem não consegue calcular, que a matemática humana não consegue somar, que a ciência e toda a genealogia humana não consegue descrever, mas será testificado. Amém? João 8,47. O que são de Deus, ou ouve,
porque ele fala com os escolhidos, e os escolhidos são separados, não é isso? Então vamos ver em João 8,47 que diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Todo aquele que pertence a Deus, todo aquele que pertence a Deus ouve a Deus. Mas o pecador ouve a Deus, ouve o chamado do Senhor através da boca de alguém. Mas nós, os escolhidos, ouvimos diretamente a voz de Deus, ouvimos diretamente o Senhor falar aos nossos corações e aos nossos ouvidos. Isso é para o próximo vídeo. A gente vai, eu vou provar a você que Deus fala com você, e eu vou te ensinar, que aqui eu estou provando que Deus fala conosco, mas eu vou te ensinar a começar a ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos lá, Isaías 30:21. Será que você já ouviu uma voz te dizer o caminho a seguir? Ou aquele tipo assim, não faça isso? Então vamos lá em Isaías 30:21, que isso nos remete a já ter ouvido esta voz. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Alguma vez que você pretendeu fazer algo errado, você já ouviu uma voz dizendo: não faça, você vai perder isso, vai perder aquilo, não faça, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, não faça, não faça, não faça. Pois é, o Senhor falou ali no teu ouvido, o Senhor estava ali te dizendo: ei cristão, não cometa esse ato, ei cristão, tu vai se apartar de mim, ei cristão, é um vale, é um buraco sem fim. Você talvez não tenha escutado. Lucas 11:28. O que a voz de Deus nos traz a escutarmos? Vamos ver o que diz lá em Lucas 11, versículo 28. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Somos felizes? Se escutarmos a voz de Deus e obedecer a Ele, quer dizer que nós teremos felicidades, mesmo em meio às provas, porque teremos provas. A palavra de Deus diz que o escolhido terá prova, será entregue à morte todos os dias, será traído por pai, por filhos, e assim ainda teremos felicidade, teremos resposta. Eita glória, claro que sim, é a palavra de Deus, é testificação, é verdade. Vamos, mas lógico, vamos voltar. Obedece, ouvir a palavra de Deus e obedecer. Voltando ao primeiro versículo lido lá em João, amém? Mas como é que as ouvimos e o que será que devemos fazer com o que ouvimos? E o que nos trará de bom o que nos trará de bom a palavra de Deus? Mas se você não entendeu ainda, vamos para Mateus 7, versículo 24 e 25. Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia. Então vamos lá. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Aquela casa é o templo de morada do Espírito Santo, que está envolvido a nossa fé, a nossa vida com Ele. E ela não nos derrubou, e ela não caiu, amém? Porque tinha seus alicerces. Seu alicerce é baseado, tinha base bíblica, tinha vida bíblica, tinha conhecimento, ouvia a palavra de Deus e a Deus servia e vivia do que ele tinha. Não cai, irmãos, não cai, irmãos, não cai, porque já está preparado para tudo que está por vir. Na rocha, a rocha é a palavra de Deus, é a vida em santidade com o Senhor, é viver da palavra, porque a palavra nos fortalece e nos ensina e nos prepara para todas as coisas que estão por vir. Onde devo chamar a Deus? Aonde devo clamar ao Senhor? Aonde eu devo orar? Como eu devo fazer? Aonde? Qual lugar? Tem um lugar certo? Eu não faço certo, eu não sei como fazer, eu não sei onde orar. Será que é em cima do monte? Em Salmos 3:4 é em cima do monte, em alta voz. Salmos, capítulo 3 de Salmo, versículo 4, no monte em alta voz. Mas em Mateus 5, aliás em Mateus 6, no teu quarto em silêncio, 6:6. No teu quarto em silêncio, entra, fecha a porta no teu quarto em silêncio.
Está entrando em contradição a palavra de Deus? Calma, acho que não. Também podemos ver na cama, apenas virado para o lado. E Deus deu 15 anos de vida ao rei Ezequias. Ele apenas virou de lado depois de receber que Deus tinha determinado a morte dele, o próprio Senhor. E pela oração dele, apenas virando para o lado. Em Isaías 38, do 1 ao 5, você vê isso. O Senhor deu mais 15 anos de vida a ele. Então a gente tem que entender que não existe o método certo, mas todos aqui que fizeram essa situação de orar ao Senhor, todos colocaram o coração em oração, todos entregaram o coração para a oração. Então a diferença é: entrega o teu coração nas orações, independente de onde você for, independente do tom da tua voz. O Senhor ouve até os teus pensamentos, e antes de você falar, Ele já sabe o que tu vai dizer. Então entenda isso. Não tem um lugar certo, não tem um método certo, tem o coração envolvido, entrelaçado com a oração que fará ao Pai. Amém? Em Salmos 29, 3, 5 fala da voz de Deus. Vamos ouvir. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Eita glória! Que voz é essa? Que voz é essa? É a voz, irmão de Deus, é a voz de Deus que tira toda a tua enfermidade. É a voz de Deus que acaba com todo o problema dentro da tua casa. É a voz de Deus que traz teu marido, tua esposa de volta. É a voz de Deus que elimina todo tipo de maledicência contra a tua vida. É a voz de Deus que cala o inimigo, que fecha a boca do leão. É a voz de Deus que apaga o fogo. É a voz de Deus que acende a chama no teu coração. É a voz de Deus que cuida da tua vida e cuida daqueles que você ama. É a voz de Deus que muda a tua história. É a voz de Deus que abre o teu armário e enche teu armário, enche a tua geladeira. É a voz de Deus que abre a porta do emprego, abre a porta para clientes. É a voz de Deus que você ouvindo, a reconhecendo, o servindo, você entenderá o poder que ela tem sobre nossas vidas. Amém? Então, para o próximo vídeo, eu quero deixar bem claro que Deus fala conosco, e como Ele fala conosco, são vários métodos. Então Deus tem poder, e a gente já entendeu isso: o poder, o amor, a repreensão do Senhor, a exortação, os ensinamentos, a instrução do Senhor. Então a gente tem que entender que Deus fala por meio de uma mula, que Deus fala por meio de uma sarça ardente, que Deus fala diretamente ao homem, como fez a Adão, como fez a Abraão, como fez a Moisés e ao todo o povo junto hebreu, né? Que a gente vai falar sobre isso no vídeo de amanhã, se Deus permitir, porque aí a gente vai entender como Deus fala conosco, como é o poder dessa fala e como a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus. Que assim seja para a honra e glória do Senhor, que você receba este vídeo, porque esse vídeo é para a glória de Deus e para que a gente possa entender a voz de Deus sobre nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Entenda, esta palavra é para mim e também é para você. Deus abençoe.